Pronto, questão 5, uma questão de movimento circular, força centrípeta. Um bloco de massa M1 está amarrado a um cordão de comprimento L1 por uma extremidade. O bloco está faltando aqui, né? Se move, mas dá para deduzir. Se move em um círculo horizontal sobre uma mesa sem atrito. Um segundo bloco de massa M2 é preso ao primeiro por um cordão de comprimento L2, aqui, L2. E também se move em um círculo sobre a mesa sem atrito, como mostra a figura dessa questão. Se movem juntos, né? Se o período do movimento é T, encontre a tensão em cada corda em termos dos dados informados. Considere que os cordões são ideais, são sem massa e inextensíveis. Então, o que a gente vai fazer? Começar fazendo diagrama de corpo livre, certo? Então, aqui o bloco M1, forças que atuam sobre M1. Força peso, força da superfície. A superfície ele fala que é uma mesa sem atrito. A força da superfície vai ser toda normal. Vai ser normal. Normal 1. Certo? Aqui é um P1. E também tem as duas cordas, uma de cada lado. Né? Então aqui você vai ter uma tração 1, uma tração 2. A direção disso aqui vai mudando à medida que ele vai girando. Certo? Desenhe mais ou menos aqui, né, a figura compatível com a figura aqui. O corpo M2, que força que atua sobre ele? Você vai ter o P2, você vai ter a força que a superfície exerce, que é N2, também não tem atrito, mesma coisa, né? E aqui você vai ter simplesmente um T2, que seria um T2 linha aqui, certo? Então aqui eu vou chamar de T2 linha, tá? Mas a gente vai usar como fio ideal, sem massa, inextensível. A gente já aprendeu que a gente vai considerar aqui que o T2 em módulo vai ser igual ao módulo de T2 linha. E vou passar a não usar mais essa linha quando eu fizer a segunda lei de Newton. Então, a única direção relevante aqui é essa direção, né? Essa direção aqui, certo? A gente pode até orientar para cá, certo? Porque vai ser, a gente sabe que no movimento circular, a gente sabe que a resultante, para fazer movimento circular, nós temos que a resultante é centrípeta, certo? A resultante é centrípeta. E nós vimos que existe uma relação entre o módulo dessa resultante centrípeta e a velocidade, né, a massa, e a relação é essa aqui, mv ao quadrado sobre o raio da trajetória, certo? Resultante centrípeta. Então, isso aqui é centrípeta. Ok? Então, vamos fazer a segunda lei de Newton para cada corpo, porque os dois estão em movimento circular, uniforme, então os dois vão ter essa resultante aqui. Naturalmente, com massas diferentes, velocidades diferentes e R diferentes. A gente viu que a gente podia escrever isso aqui como sendo m ômega ao quadrado vezes r, onde esse ômega, desculpa, era a velocidade angular, tá certo? Esse ômega, ele era 2π sobre t. Então aqui que vai aparecer, é aqui que a gente vai relacionar o período, né? A gente tem a massa, o ômega é 2π sobre t. Então isso aqui é o quadrado vezes o raio. Então a força centrípeta vai ter essa relação com o período. Força resultante centrípeta. Tá? Veja, isso aqui não é uma força nova, certo? Quando a gente analisar aqui a segunda lei de Newton, as forças são essas aqui, que a gente já analisou. Essas forças aqui vão se combinar para gerar uma resultante centrípeta, porque essa é a condição cinemática para o corpo descrever um movimento circular uniforme, como a gente viu, tá certo? Então, a segunda lei para M1. E aqui vai ter a segunda lei para M2. Como tem dois fios aqui envolvendo M1, eu vou começar aplicando a segunda lei para o M2. Vai ser mais fácil. Vamos ver. Porque vai ter só esse T2, ó. A gente vai ter que T2 em módulo, que a gente vai até não usar mais o linha, por causa daquilo que eu escrevi lá em cima. O T2 vai ser igual à força resultante, que vai ser centrípeta.
certo? Então, isso aqui vai ser igual a M2, 2π sobre o período, ao quadrado, está aqui, vezes o raio da trajetória. Qual é o raio da trajetória? É L1 mais L2. O raio da trajetória aqui é L1 mais L2 para o corpo 2. Então, já tenho aqui uma relação, eu tenho o T2 dado em termos do período. Mas ele quer o período. Então, vamos continuar aqui o problema. Segunda lei de Newton para M1. Como é que vai ficar? Nós teremos agora aqui, ó, a resultante centrípeta agora, você vai ter o T1 menos o T2. T1 menos T2 é que vai ser a resultante para o centro. T1 para cá menos T2. Então, isso aqui vai ser igual a M1, 2π sobre T ao quadrado, vezes o raio da trajetória, que é L1. Certo? Então, a gente agora tem uma outra equação. A gente vai ter que... O que ele quer aqui, né? Vai cuidar para não confundir esse T aqui com a tração. T período com T tração. Né? Então, bom, ele dá o período. Ele dá o período. E aí, se eu tenho o período e os complementos, pronto. Eu já tirei aqui o T2 e o T1 eu vou tirar daqui, que T1 vai ser igual a T2 mais M1 2π sobre T, cuidado, ao quadrado, vezes L1. Então perceba que T1 vai ser maior do que T2, que é T2 mais uma coisa positiva. Certo? Então esse fio aqui vai estar, atenção que vai ser maior. Se for para arrebentar, vai arrebentar aqui. Certo? Do que aqui. Será que isso é intuitivo? Né? Então essa é a... Bom, acaba aqui. Aqui é uma questão sem valores para substituir. Essa é a resposta. Beleza?